E nós começamos aqui uma meditação na sexta-feira sobre a instrução do Senhor, sobre ouvir o Senhor e receber instruções dele. Hoje eu gostaria de continuar essa palavra num texto diferente. Gostaria de convidar todos os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 9. Eu quero ler dos versos 17 ao 23. Esse texto sempre me impactou muito, por causa da organização de Deus em dirigir o seu povo, por causa da provisão de Deus em prover meios para que o seu povo tenha direções dele, receba instruções dele. Nós somos um povo totalmente guiado pelo Senhor. Nós temos todas as provisões para andarmos sendo dirigidos e guiados completamente pelo Senhor. Nesse caso, em Números capítulo 9, do verso 17 ao 23, nós temos uma visão explícita, física, clara, de como Deus literalmente guiava Israel durante o dia e durante a noite, através da nuvem. Vamos ler. Números 9, 17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Primeiro, deixe-me começar no verso 15, porque a palavra diz o seguinte, que no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Queria fazer uma pausa aqui, rápida, para falar que o tabernáculo representa o nosso relacionamento com Deus. E Moisés está dizendo aqui em Números que naquele dia, no próprio dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem passou a caminhar em cima do tabernáculo. Isso é, no momento em que nós começamos a servir a Deus, no momento em que nós entramos no relacionamento com Ele, no momento em que a nossa aliança com Jesus formou esse tabernáculo, onde nós tabernaculamos com Deus, temos a comunhão com Deus, a partir desse momento exato, a nuvem da direção de Deus, a nuvem que vai determinar a partida e a parada, ela já está sobre o tabernáculo, isso é, sobre a vida de cada crente já está a nuvem, que é o próprio Espírito Santo. Ele já está lá esperando ser reconhecido e esperando que as direções dele, que o mover dele, justamente isso. Israel andava de acordo com o mover da nuvem e o crente ele precisa andar de acordo com o mover do Espírito. Isso significa que o crente precisa ter essa sensibilidade de perceber o mover do Espírito. Muito bem, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isso é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. E assim acontecia de contínuo. A nuvem cobria o tabernáculo de noite e haveria uma aparência de fogo. No verso 17, mas sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Na ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E na ordem do Senhor, eles se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não partiam. E às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, na ordem do Senhor, eles permaneciam acampados e na ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, ficava a nuvem desde a tarde pela manhã, isso é, só durante a noite. E quando pela manhã a nuvem se levantava, eles partiam. Veja que incrível, não importa se eles acabaram de armar a tenda ontem à noite, pela manhã eles tinham que desarmar. Ou de dia ou de noite, levantando-se a nuvem, eles partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo. Enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam.
mas levantando-se ela, eles partiam. Na ordem do Senhor se acampavam, e na ordem do Senhor partiam. Guarde essa frase. Na ordem do Senhor, eles paravam, montavam acampamento. Na ordem do Senhor, eles desarmavam as tendas e levantavam acampamento. Eles cumpriam o mandado do Senhor, que lhes dera por intermédio de Moisés. Eu amo tanto esse texto de Números, porque ele é tão detalhado em mostrar a relação entre a nuvem e o povo, a relação entre a direção de Deus e o seu rebanho, a provisão do Senhor em prover direções, em prover sinais, em prover uma nuvem visível para se levantar e caminhar em uma direção e o povo acompanhar a nuvem. Parar sobre um lugar e o povo montar acampamento e ficar parado. Que linda essa imagem que Deus nos provê através do seu relacionamento com Israel no deserto, que é uma imagem viva para nós hoje, da direção do Senhor, de como Deus, com tanta paz e com tanta autoridade, com tanto amor e com tanto cuidado, cuida do seu rebanho, guiando o seu rebanho através da nuvem. Para nós hoje, a nuvem não é algo visível sobre a nossa cabeça ou sobre a igreja. A nuvem é o Espírito Santo que nos guia. A igreja precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo para perceber quando ele se levantou de um lugar, quando ele se levantou de uma estação, quando ele moveu de um lugar para outro, quando ele moveu de uma fase para outra, significa que aonde estava não vai ter mais bênção, não vai ter mais provisão, não vai ter mais presença, não vai ter mais maná. Porque quando Deus move de um lugar, Ele corta todo o supply, Ele corta toda a provisão daquele lugar, para você perceber que ali já não há provisão, a nuvem está movendo para um outro lugar e você precisa discernir. Quantas vezes a nuvem está movendo para um novo lugar, Deus está nos chamando para caminhar para um novo lugar, seja para uma nova igreja, seja para uma nova cidade, seja para uma nova estação da nossa vida, e nós ficamos parados e presos naquele lugar que estávamos acampados por muito tempo. Às vezes, nós ficamos numa fase durante tanto tempo, porque a nuvem ficou ali por tantos anos, que a nuvem se move e a gente não percebe. O importante não é estar acostumado ao lugar onde você está, ou à fase em que você está, ou aos paradigmas que estão na sua mente. O importante é estar ligado o tempo todo na nuvem, porque no momento que ela se mover, você pode ter certeza que não vai haver mais provisão naquele lugar, não vai haver mais alegria, não vai haver mais bênção naquele lugar, porque a nuvem se moveu. Isso é, o Espírito de Deus que guia o povo de Deus está indo em uma outra direção, e agora a bênção de Deus na sua vida, toda a sua provisão e confirmação vai estar em um outro lugar, e você precisa seguir a nuvem para chegar a esse lugar. Eu continuo a mensagem de sexta-feira falando sobre a instrução do Senhor, porque a instrução do Senhor é justamente para nos guiar. E eu quero começar dizendo que a maior aventura do ser humano é ser guiado por Deus, é ouvir a voz de Deus. Em João 10, 27, a palavra de Deus diz que, o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós fomos criados para ser guiados pelo nosso ouvido. Nós não somos guiados pelos olhos, nós somos guiados pelo ouvido. Deus não nos deixa ver muita coisa na frente. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Só que é uma fé que parte daquilo que nós ouvimos do Senhor. Então, os nossos ouvidos são o sentido básico e mais importante na direção do Senhor, na instrução do Senhor, no relacionamento com Deus. As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas não veem muito do caminho, elas não têm o mapa do caminho inteiro, mas elas ouvem a minha voz. João 10, 27. Jesus está enfatizando a necessidade de o ouvido estar ligado na instrução do Senhor. Para, fica, levanta, vai, espera, cala, fala, ordena, proclama. E assim, nós somos guiados pelo ouvido. Eu queria que você
pensasse sobre a importância do ouvido, de todos os sentidos que nós temos, dos 5 sentidos, como é importante o ouvido no relacionamento com Deus, e como Deus faz tantas coisas em nós pelo ouvido. Uma palavra que Deus faz chegar no nosso ouvido transforma a nossa vida. Uma palavra de Deus, um som que Deus faz chegar em nosso ouvido, o som da sua presença, os sons da sua direção, os sons do trono, os sons do trono. O Senhor me ensinou, quando eu estou ungindo meus ouvidos, quando eu oro nos meus ouvidos, eu oro para que eu desligue os meus ouvidos dos sons da terra. Vocês sabem que eu gosto de ungir minha cabeça, eu gosto de ungir meus sentidos ao Senhor. Eu aprendi isso através de Romanos 6,13, que diz que você deve dedicar os seus sentidos ao Senhor. E eu faço isso todos os dias, eu apresento meus membros ao Senhor como instrumentos de justiça, eu gosto de ungí-los, eu unjo ao Senhor, e um dos que eu unjo é o meu ouvido. E quando eu estou orando nos meus ouvidos, que eu gosto de fazer isso diariamente, eu desligo os meus ouvidos na terra, porque Mateus 18,18 diz que o que desligarmos na terra é desligado no céu. Então, na minha oração, eu desligo os meus ouvidos dos sons da terra, que são sons barulhentos, são sons de confusão, são sons de problemas, são sons de pessoas, sons do meu próprio coração, sons da terra, sons naturais. Mas eu também desligo os meus ouvidos dos sons do inferno. Porque eu preciso que os meus ouvidos estejam disponíveis ao Senhor para ouvir a direção, porque o pastor vai falar com a ovelha. Então eu desligo os meus ouvidos dos sons do inferno. O Senhor me mostrou, na minha caminhada com Ele, que há sons ao nosso redor que vêm do inferno. Sons do inferno. Sons de intimidação. Sons de medo. Setas do inimigo lançadas na mente, sons, vozes que chegam, que são espirituais, que não são de seres humanos, que não são da minha própria alma, mas que vêm do próprio inferno. Há uma atmosfera maligna, há uma mentira no ar. O Senhor, Ele me levou a orar contra a mentira no ar, que é a mentira que quer entrar nos meus ouvidos durante o dia, e todas essas vozes, elas competem com a voz do Senhor, e o inimigo sabe como é importante os meus ouvidos para Deus se relacionar comigo, que Deus se relaciona com o ser humano basicamente pelos ouvidos. Então, uma das coisas que o inimigo mais focaliza e mais ataca, e ele fala com o ser humano. Como ele sabe que Deus fala com o ser humano, como Deus fala com as suas ovelhas, o inimigo também, ele fala com as ovelhas de Deus. Ele começou no jardim conversando com Eva. Por que o inimigo não fez um milagre? Por que ele não fez descer fogo do céu? Por que ele não fez algo visual para Eva ver? Por que ele não tratou de trazer algum sentimento, algum sentido, atacar algum outro sentido dos 5 sentidos de Eva? Ele conversou, ele trouxe uma mensagem aos ouvidos de Eva, porque desde o começo da criação, ele percebeu que Deus se relacionava com essa nova criatura pelo ouvido. E o inimigo sempre fala, por isso que o diabo fala tanto com a gente. O diabo fala com a gente. Há um som do inferno, há uma mensagem do inferno 24 horas no ar, falando, tentando entupir os nossos ouvidos, tentando bloquear os nossos ouvidos com sons do inferno, além dos sons da terra, para que a gente não ouça a voz do pastor, que é a voz que ao soar nos meus ouvidos me transforma. Ao soar nos meus ouvidos a voz do pastor, ela me direciona. Ao soar nos meus ouvidos a voz do pastor, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse em João, que os mortos ouvirão a voz de Deus, e ao ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. Isso é, quando uma palavra de Jesus chega aos meus ouvidos, ela me traz vida. Quando uma palavra de Jesus entra nos meus ouvidos, ela me traz vida, porque as palavras de Jesus são espírito e são vida.
É tão importante ouvir a voz do Senhor, é tão importante que o ouvido esteja aberto, esteja limpo, esteja puro, esteja curado, não esteja infeccionado, não esteja entupido, para ouvir a voz do Senhor, porque é através da palavra do Senhor que a ovelha é curada, que ela é fortalecida. Uma palavra nos fortalece, a palavra de Deus, ela injeta vida em nós. Como é que Deus coloca vida em nós? É através do som da sua voz. Poderoso, poderoso, poderoso. É o sistema de direção de Deus no seu povo. Deus trabalha com o ouvido. Deus trabalha no ouvido do seu servo. Deus guia o seu rebanho pelos sons. O rebanho de Deus, ele tem que estar com os ouvidos ligados nos sons de Deus, nos sons do trono. Então, quando eu estou orando pelos meus ouvidos, quando eu desligo os meus ouvidos, eu oro esta oração todos os dias, eu sugiro esta oração, ao ungir meus ouvidos, eu digo, eu desligo meus ouvidos agora, dos sons da terra, dos sons das pessoas e dos sons da minha própria alma, porque em Salmo 131, verso 2, o salmista Davi diz, eu fiz calar a minha alma, porque às vezes o som mais ensurdecedor no nosso próprio ouvido é o som da nossa própria alma. A alma ansiosa, a alma inquieta, a alma aflita, a alma impaciente está sempre conversando, está sempre fazendo perguntas. Por quê? Como? Como? Por quê? Por que eu? Por que assim? Por quê? E a alma, ela não tem respostas, porque a alma ela trabalha na atmosfera da árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo perguntas racionalmente, tentando entender as coisas naturalmente, buscando uma razão física, uma razão natural, uma razão emocional, uma razão para explicar situações. A alma busca respostas num lugar onde não tem respostas, porque as respostas elas vêm no Espírito, nos ouvidos do Espírito, por revelação. Quando Pedro falou que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele disse para ele, não foi carne e sangue que te revelou, isso é, não foi a tua alma que ouviu, não foi a tua alma que chegou a essa conclusão de que eu sou o Filho de Deus, mas meu Pai te revelou, e o Pai revela no Espírito, e Ele revela nos ouvidos do Espírito. O inimigo cobiça os nossos ouvidos, porque ele sabe que se ele tiver os ouvidos, ele direciona. Porque o ser humano foi criado para ser direcionado pelo que ouve. Então você pode começar a pensar como você tem que ter cuidado com as pessoas que você ouve, porque cada um de nós tem seus próprios conselheiros. Cada um de nós escolhe seus próprios pregadores. Cada um de nós escolhe suas próprias mensagens que gosta de ouvir. Cada um de nós acostuma o seu ouvido a uma certa coisa. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os homens terão comichão nos ouvidos e, rejeitando a sã doutrina, eles procurarão ouvir coisas que satisfazem os seus ouvidos, e eles ouvirão doutrinas de demônios, porque os ouvidos procuram as coisas que lhe agradam. Podemos fazer uma pausa nesta mensagem e fazer a seguinte pergunta pelo Espírito de Deus: como é o seu ouvido? O que o seu ouvido procura? O que procura o seu ouvido ouvir? O que ele gosta de ouvir? Porque Deus nos guia pelo ouvido e Satanás cobiça os nossos ouvidos. Mais uma prova de que o Senhor nos guia pelo ouvido está em Marcos 4, verso 9, quando Jesus, começando o seu ministério e falando da parábola do semeador, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque para começar a conversa, para começo de conversa, Jesus já começou mostrando da importância dos ouvidos, dizendo que há pessoas que não os têm. Que quando se trata de um relacionamento com Deus, de se relacionar com Deus, de ser guiado por Deus, a primeira necessidade, o primeiro requerimento é que a pessoa precisa
ter os ouvidos. Muitos não servem a Deus, ou mesmo estando na casa de Deus, não seguem suas direções, porque ainda não receberam os ouvidos espirituais, não têm os ouvidos espirituais para ouvir a Deus. Por isso o Senhor repete várias vezes, ali no Novo Testamento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mesma palavra aparece em Apocalipse, nas 7 cartas às igrejas da Ásia, quando depois de transmitir a mensagem a cada uma das igrejas da Ásia, em algum momento o Espírito Santo colocou aquela frase e ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não tenho palavras para expressar nessa manhã a importância do ouvido no nosso relacionamento com o nosso Pai. Eu não tenho palavras para expressar nessa manhã a importância do ouvido para receber a instrução do Senhor no nosso relacionamento com o nosso pastor. O pastor, ele guia o rebanho pela voz. Pela voz. Já foi feita várias experiências de pastores com rebanhos misturados em alguma região de pastoreio. E alguém perguntou, como é que as ovelhas sabem quem é o seu pastor? E os pastores ali, acostumados com a experiência, eles sorriem e dizem, deixa-me mostrar para você. E então cada pastor chama o seu rebanho. E as ovelhas que estão acostumadas com a voz do seu pastor se ajuntam ao som da voz do seu pastor. Aleluia. Que coisa mais incrível, porque o Senhor Jesus, ele sempre vai ajuntar o seu rebanho pela sua voz. Por exemplo, nesta manhã, eu estou sendo apenas mais uma vez um canal da voz do Senhor, falando ao seu rebanho, a algumas pessoas que estão online, e a razão que elas estão online, em busca dessa mensagem, é porque elas estão sendo chamadas pelo pastor, pelo som da sua voz, e o som da sua voz é pregado na sua palavra, na sua igreja, pelos seus profetas, pelos seus pastores. Então o Senhor está falando ao seu rebanho, é por isso que o seu rebanho se ajunta no culto, seja o culto ao vivo, seja o culto pela internet, porque o povo está dando ao Senhor os seus ouvidos. Louvado seja o Senhor pelo seu relacionamento conosco através dos nossos ouvidos. Se eu fosse você, eu orava nos seus ouvidos todos os dias. Se eu fosse você, eu ungia os seus ouvidos todos os dias. Se eu fosse você, eu abençoava o meu ouvir. Porque uma coisa que eu vou falar nessa manhã é que o seu ouvido precisa progredir na audição. Isso é, se você começou a ouvir a Deus quando aceitou Jesus e você tem ouvido a Deus, eu quero saber em que dimensão você continua ouvindo. Porque é suposto que a gente cresça no ouvir. Há algumas coisas na vida cristã que são supostos crescer. Nós somos supostos crescer na oração. E tem gente que continua orando os mesmos 5 minutos que orava há 20 anos atrás. Tem gente que nunca cresceu na oração, nunca desenvolveu. Somos supostos crescer na contribuição. Há pessoas que continuam dando os mesmos tantos de oferta e nunca cresceram na generosidade de dar. Mas nós precisamos crescer também no amor e na compaixão. Alguns nunca cresceram nessa área e muitos nunca cresceram o seu ouvido, nunca desenvolveram o ouvido para ouvir o Pai numa nova dimensão. Deixa eu dizer para você que a qualidade da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com Deus, depende da dimensão em que você já consegue ouvir a voz do Senhor. Porque uns ouvem tão pouquinho, outros ouvem um pouquinho mais e têm um pouco mais de paz e direção, porque receberam mais informação. Outros já ouvem um pouco mais suficiente, que é tão suficiente para firmar os seus pés, porque de tanto ouvir a voz do Senhor, eles estão firmados, porque o que firma uma pessoa, o que traz paz, o que traz preenchimento é a voz que chega no ouvido. Outros ouvem a Deus de uma forma tão profunda, tão grande, que eles vivem simplesmente maravilhados com o Senhor
pela dimensão de informação espiritual que eles recebem do Senhor quando leem a palavra, quando estão em oração, porque os ouvidos foram abertos, e eles ouvem numa dimensão profunda. Eles aprenderam a cerrar os ouvidos para a voz do diabo, porque infelizmente muitos cristãos não aprenderam essa primeira lição básica. A primeira lição básica para ouvir a Deus é parar de ouvir o adversário. E como as pessoas não entenderam ainda como o adversário fala e onde ele fala, elas não aprenderam a cerrar os ouvidos para a voz do adversário. O adversário, ele fala na alma, ele fala nas emoções, ele gosta de falar no terreno dos sentimentos. Um exemplo disso está em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus está conversando sobre os discípulos, e ele pergunta a eles quem eu sou. Finalmente, Pedro recebe a revelação e diz que Jesus é o Filho de Deus. Só que em seguida, Jesus começa a dizer que ele vai para a cruz, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, e a alma de Pedro começa a se angustiar. A alma de Pedro começa a ficar ansiosa com essa história de que Jesus vai ser preso, que Jesus vai ser açoitado, de que Jesus vai ser crucificado. Quando esse som chega no ouvido de Pedro, ele distorce a alma de Pedro e Satanás fala na alma de Pedro. Presta atenção. O estado que a sua alma tiver, ele vai abrir a porta para o diabo falar, ou vai fechar a porta para o diabo falar. Se a sua alma não estiver em paz, o inimigo vai falar. Porque ele fala no terreno da ansiedade, ele fala no terreno da preocupação, ele fala no terreno da desconfiança, ele fala no terreno do medo. O medo, o que é o medo? Senão a voz do inimigo que já chegou na alma. Quando alguém está com medo, a voz do inimigo já chegou. Quando alguém está ansioso, preocupado, a voz do inimigo já chegou na alma, porque ele fala na alma, e ele traz medo, ele traz intimidação. Essa é a voz do inimigo. Se você não aprender a calar a voz do inimigo, o que é a ansiedade, senão a voz do inimigo? O que você deve fazer quando está ansioso? Repreender a voz do inimigo. Não é tomar remédio para a ansiedade. É repreender a voz que está falando na sua alma. Quando você está com medo, quando você está aflito, quando você está inseguro, quando você está solitário, que voz chegou no seu ouvido? A voz da solidão. Quando você está insatisfeito e frustrado, quem chegou no seu ouvido? A voz da frustração. E você precisa calar estas vozes, porque Deus não fala nelas. O terreno que Deus fala é no terreno quando a alma está em paz. Deus fala no terreno da entrega pessoal. Quando a alma se entrega, quando a alma relaxa nos braços do Senhor. Quando a alma adora ao Senhor, quando a alma descansa no Senhor, a alma está abrindo os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor fala no terreno do descanso. Quando alguém está muito cansado, quando alguém está muito afadigado, quando alguém está muito desgastado, esse é um momento fácil do inimigo falar, e um momento difícil de ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor fala no descanso. É preciso a pessoa ir dormir, às vezes, para poder ouvir a voz do Senhor. Dorme primeiro, descansa primeiro, toma uma refeição primeiro, tira férias primeiro, retira-te para algum lugar, aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei. Saber é receber informação, é receber uma voz que vai trazer conhecimento. Para saber, é preciso aquietar-se, porque o ouvido não vai ouvir Deus. Deus trabalha, Deus, o som de Deus, ele chega até nós nessa frequência do descanso. A voz do Senhor é a voz que fala na alegria. É fácil ouvir a voz do Senhor na alegria. É fácil ouvir a voz do Senhor na paz. É fácil ouvir a voz do Senhor no descanso. É fácil ouvir a voz do Senhor
na entrega. Por quê? Porque quando se trata de ouvir a voz do Senhor, e Deus nos guia pelo ouvido, o ouvido, na verdade, no relacionamento com Deus, é o coração. Nós ouvimos a Deus, não é com ouvidos físicos, nós não ouvimos a Deus com os ouvidos da mente, os ouvidos da razão. Nós não ouvimos a Deus com os ouvidos da razão. Aqui está uma outra área onde o inimigo fala. O inimigo é matemático, o inimigo é racional. O inimigo trabalha com o sistema da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele gosta que você faça perguntas lógicas para ter respostas lógicas, porque o inimigo trabalha com a árvore do conhecimento do bem e do mal, da lógica, do racional, da razão. Se você é uma pessoa que gosta de racionalizar e de investigar e de colocar a mente para funcionar, para entender as coisas, você está dando as mãos com o inimigo para você caminhar numa direção natural, numa direção racional. O inimigo vai ter muito prazer de ser seu companheiro nessa racionalização das coisas, nessa naturalidade de encontrar respostas científicas, respostas naturais, respostas lógicas. O inimigo vai ter muito prazer porque ele é muito racional, ele é muito da árvore do conhecimento do bem e do mal, da racionalização, da busca de respostas pelo trabalhar da mente. Deus não fala nesse sistema racional, dando todas as respostas e todos os detalhes científicos para o homem. Deus não dá todos os detalhes. Deus fala ao coração. O ouvido em nós é o coração. Deus precisa do coração para falar. Porque o Senhor, Ele sopra no coração algo. E o coração que ama a Deus, que não está duro, não está doente, não está petrificado, ele pega aquela mensagem divina e ele não precisa entender para obedecer. Aqui está a divisão dessa racionalização mental para essa voz que soa no coração. O espírito, o ouvido espiritual, que é o coração do crente, ele não precisa entender tudo que Deus está falando para aceitar a direção de Deus e começar a se mover naquela direção, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, porque ele sabe absolutamente que é o Senhor, porque ele conhece a voz do Senhor, não pela racionalização, ele conhece a voz do seu pastor pelo coração, pelo tom que ele fala. Eu sou músico. Quando se fala de tom, se fala de alguma coisa que o músico entende, um tom alto, um tom baixo, uma coisa estridente, uma coisa suave. E Deus mostrou no relacionamento dele com Elias que depois do barulho do terremoto, do fogo e das pedras, ele falou numa voz suave. Deixa eu dizer para você, qual tipo de coração nós precisamos ter para poder captar a voz suave que nos fala ao coração. Deus fala ao coração. Então a pergunta é, qual o estado desse coração para poder ouvir essa direção do Senhor? Para poder ouvir a voz do Senhor. Todas as ovelhas de Deus que me ouvem sabem que uma palavra de Deus transforma a nossa vida. O problema é que quantas palavras Deus envia que não chegam ao coração, porque o coração está duro, porque os ouvidos estão fechados, mas a palavra que consegue entrar, transforma. Uma única palavra que consegue entrar no coração, ela transforma. Ela faz o milagre inteiro que o ser humano precisa. Deus
nos transforma pelo som que chega no nosso ouvido. Deus nos transforma pela voz que nós ouvimos. Se eu fosse você, eu abençoava meus ouvidos todo dia. Eu ungia meus ouvidos, eu dedicava os meus ouvidos ao Senhor. Eu pediria ao Senhor um crescimento no meu ouvir. Eu pediria ao Senhor uma promoção nos meus ouvidos. Eu diria, Senhor, promove o meu ouvir, porque eu sou guiado pelo ouvido. Eu queria mostrar o poder do ouvido no relacionamento com Deus em um versículo que está no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 12. É tipo uma pepitazinha de ouro que está escondida naquele texto. E Deus está falando da restauração de Israel, e ele faz essa seguinte declaração, Amós 3, 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha. Veja que coisa incrível, essa imagem do pastor, o leão engoliu a ovelha. Olha que coisa incrível, o leão engoliu a ovelha e as perninhas estão de fora, e o pastor, pelas perninhas, ele consegue tirar o leão, a ovelha da boca do leão. Pelas perninhas ele consegue puxar, mas não só pelas perninhas, por um pedacinho da orelha. Assim serão livrados os filhos de Israel. O que Deus está dizendo é: se eu tiver o seu ouvido, se eu tiver um pedacinho do seu ouvido, eu consigo te resgatar. Se eu tiver um pedacinho do ouvido espiritual, é tão poderoso o ouvido espiritual, que um pedacinho dele, se Deus o tiver, Deus poder colocar uma mensagem, uma palavra do Senhor, conseguir chegar naquela ovelha pelo pedacinho da orelha, mesmo que o leão já engoliu a ovelha inteira, mas por um pedacinho da orelha, por um pedacinho do ouvido, Deus consegue retirar toda a ovelha lá de dentro e salvar completamente a vida dela e restabelecer completamente. Quão poderoso é o senso do ouvir no nosso relacionamento com o nosso querido Pai, com o nosso querido pastor, que ama falar ao nosso coração, que ama falar conosco, que ama falar com as suas ovelhas e trazer paz no falar, e trazer direção no falar, e trazer orientação no falar, e trazer respostas, e trazer a inteligência dos ataques do inimigo antes dele acontecer, trazer os avisos por onde o inimigo está tentando roubar, trazer os avisos por onde o inimigo está tentando atacar. Pelo ouvido ele nos guia, pelo ouvido ele nos fala. A palavra de Deus diz que o exército de Israel estava em determinado lugar, e o exército do rei da Síria se colocava em determinado lugar, só que Deus falava com Eliseu, e Eliseu falava ao rei de Israel: não vás por tal e tal lugar, que o exército da Síria está em tal lugar, porque Deus avisava o exército de Israel através dos ouvidos de Eliseu. Eliseu eram os ouvidos pelos quais Deus ama ter um ouvido em algum lugar. Se Deus tiver um ouvido em algum lugar, ele cancela os planos do inimigo, ele confunde os planos do inimigo, porque tem um ouvido em algum lugar que está recebendo a preciosa instrução do Senhor. O problema da igreja é que os ouvidos estão fechados. Os crentes vêm à igreja com ouvidos fechados, eles oram com ouvidos fechados, eles dão ofertas com ouvidos fechados, eles trabalham o dia com ouvidos fechados. Eles não percebem que seus ouvidos estão fechados, porque eles não estão recebendo uma revelação nova de Deus. Eles não questionam isso, eles acham que vir à igreja, que fazer os cultos, tudo isso é ouvir a Deus. Na verdade, no fundo, eles não estão ouvindo o Senhor, porque não há transformação. Quando uma palavra chega dentro, transforma. Se não transformou, não entrou nenhuma palavra. Se não mudou o coração, não entrou nenhuma palavra. Se não mudou os paradigmas mentais, não entrou nenhuma palavra de Deus. Você pensa que está ouvindo a Deus, mas não ouviu nada. Porque uma palavra de Deus que entrar, causa um reboliço em você. É poderoso demais o ouvido espiritual.
Então, com um pedacinho da orelha, Deus restaura todas as coisas. Existe uma oração que eu gosto de fazer, que ela está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. Para mim, um dos versículos mais tristes, uma descrição de Moisés falando do estado de Israel no seu relacionamento com Deus. Deuteronômio é um livro em que Moisés faz uma recapitulação dos 40 anos no deserto. Veja, faça a experiência, você começar a ler o livro de Deuteronômio, Moisés começa a dizer, olha, quando nós passamos em tal lugar aconteceu isso, quando nós passamos em tal lugar aconteceu isso. E Moisés faz uma recapitulação detalhada de toda a caminhada pelo deserto, e as desobediências, e os 10 mandamentos, e tudo aquilo que Deus falou, e Moisés faz aquela recapitulação toda. Quando ele chega no capítulo 29, no versículo 4, já está quase no finalzinho do livro, Moisés diz as seguintes palavras, mas até hoje, isso é, depois desses 40 anos, depois dessa história toda que eu acabei de contar, até hoje, Deus não deu a vocês 3 coisas: ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Para mim, essa é uma das declarações mais tristes da recapitulação da história de Israel no deserto. Até hoje, o Senhor não vos tem dado olhos para ver, ouvidos para ouvir, nem coração para entender. Aqui estão os 3 sentidos principais que precisam estar curados, que precisam estar sensíveis, que precisam estar desentupidos, que precisam estar purificados, para Deus poder se comunicar com o seu povo. E hoje eu estou falando especificamente dos ouvidos, porque são estes ouvidos que são supostos receber a instrução do Senhor. Como eu disse para você, o ouvir no relacionamento com Deus é o próprio coração. Satanás sabe que um coração duro, amargurado, entristecido, ferido, magoado, desanimado, decepcionado, enfraquecido, doente, não consegue ouvir a voz. Aliás, o coração está nesse estado porque não está ouvindo a voz. Porque quando o coração não ouve a voz que cura, ele endurece, ele adoece. Quando o coração não ouve a voz que amacia, ele endurece. Quando o coração não recebe aquele som suave, aquele som pacífico, aquele som acalentador, ele se enraivece, ele se endurece, ele se brutaliza, como eu costumo dizer. E no Salmo 73, o salmista diz que quando ele sentia picadas no seu coração, cuidado com esse estado de situação no coração. Cuidado quando o coração está nesse estado de aflição, de sentir picadas e amarguras e ofensas, porque quando eu sentia picadas no meu coração, eu nada sabia, eu estava como um animal, embrutecido como um animal diante de ti. Por isso que a palavra de Deus diz, em Provérbios 4, 23, sobre qualquer coisa que você deve cuidar, que você deve fazer manutenção, que você deve guardar e manter bem, com saúde, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas. Quando fala que do coração procedem as saídas, é porque quando o coração ouve, ele decide, é no ouvir do coração que as decisões são tomadas, é no ouvir, é no compreender do coração que o comportamento muda, não é no compreender mental, é no compreender do coração que as decisões mudam, é no compreender do coração que o ser humano se posiciona corretamente, é no compreender do coração que a voz de Deus é ouvida. O inimigo sabe que se ele afligir o coração, se ele endurecer o coração, se ele atrapalhar uma coisa só, o coração, que é o ouvir espiritual, ele consegue cevar, cortar
a relação da pessoa com Deus, porque já não há comunicação entre a pessoa e Deus, porque o coração não consegue ouvir sobre tudo o que se deve guardar e cuidar e preservar. Guarda o seu coração, e uma das formas de fazer isso é orar, orar, orar e orar. O que eu percebo é que quanto mais tempo eu passo em oração, melhor o meu coração fica. O que eu percebo é que quanto mais tempo eu me humilho, eu gasto tempo com Deus, Deus cura, Ele sara o meu coração, Ele cura o meu coração. Por isso que eu consigo ouvir o Senhor. Eu consigo ouvir o Senhor porque primeiro, antes de ouvi-lo, Ele traz paz ao meu coração. Primeiro Ele sara o meu ouvido. Primeiro Ele limpa o meu ouvido. Primeiro Ele cura o meu coração, que é aonde eu entendo, é aonde eu compreendo o Senhor. Quando eu passo tempo em oração, a coisa básica que Deus faz não é, a mudança que acontece não é em Deus. Quanto mais horas eu passo orando, eu não consigo mudar absolutamente nada em Deus, mas Ele consegue mudar absolutamente tudo em mim. Porque Ele muda o estado do meu coração, Ele muda a condição do meu coração, Ele muda a atmosfera do meu coração, Ele traz a paz ao meu coração, Ele restabelece o coração disponível, como o salmista fala no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e sustém-me com um espírito estável. Meu coração, meu espírito fica equilibrado, estável, quando Ele sara o meu coração. Eu preciso da obra de Deus no meu coração, porque o meu coração é o ouvido espiritual, onde eu ouço a voz do meu pastor. Aleluia. Pela forma como Deus se relaciona conosco, eu aprendi a dedicar os meus ouvidos ao Senhor. Eu ando em paz porque aprendi a calar a voz do diabo. O diabo já falou muito na minha alma. O diabo já falou demais comigo. Quando eu percebi que as minhas aflições eram a voz do diabo, eu aprendi a calar a voz do adversário na minha alma. E Davi, aprendi com Davi, Salmo 42, verso 11, ó minha alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Naturalmente, porque tu estás ouvindo a voz do maligno. Então o Espírito fala com a alma e ele diz, espera em Deus, pois Ele é o meu Deus, eu ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei. Espera em Deus, minha alma, que vai vir uma cura para ti, Ele vai acalmar você e a voz dele vai chegar. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que Deus finalmente lhes abra os ouvidos. Efatá. Abre-te. Por as palavras de Jesus, ao colocar os 2 dedos nos ouvidos de um homem surdo, e Jesus, pondo os dedos ali, ele dizia, Efatá, abre-te. Porque os ouvidos se fecham, e quando não chega uma palavra de Deus, não chega cura. Se não chegou cura, não chegou uma palavra de Deus, não chegou uma direção do Senhor. Porque uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Porque uma palavra chegou nos meus ouvidos. Eu vivo pelas palavras de Deus. Você vive pelas palavras de Deus. Mas as palavras de Deus precisam chegar aos nossos ouvidos. As palavras de Deus precisam chegar ao nosso coração. Se tem algo entulhando o seu coração, se tem algo afligindo o seu coração, por que o quarto? Por que o quarto de Mateus 6,6? Por que o quarto? Já fez essa pergunta alguma vez? Porque Jesus falou, quando orares, entra no quarto, fecha a porta atrás de ti e ora teu Pai que está em secreto. Em outras palavras, fecha a porta é a primeira coisa antes de ouvir teu Pai que está em secreto. Você tem que fechar algumas portas.
Você tem que calar algumas vozes. Você precisa da privacidade, você precisa do quarto, porque o Pai tem uma frequência diferente dessa frequência do mundo, de levantar de manhã e começar a trabalhar. Essa é uma frequência natural do mundo. O Pai tem uma frequência diferente dessa frequência satânica do inferno, que está trazendo uns sons na frequência modulada do inferno. Existe um som infernal, existe uma frequência maligna, satânica, infernal, uma mentira no ar, vindo em ondas magnéticas, que essa frequência está chegando aos meus ouvidos. Eu preciso ir para esse lugar, eu preciso sair dessa frequência natural de pessoas e da vida, eu preciso sair dessa frequência espiritual satânica em que os meus ouvidos têm sido captados por ela. Eu preciso pegar o meu rádio e meu receptor e ir para esse quarto. É no quarto que eu sou impermeabilizado, é no quarto que eu sou desligado dessa frequência natural e dessa frequência espiritual satânica, para eu começar a ouvir a frequência suave, o ritmo suave dos sons que estão vindo do trono de Deus. Da mesma forma que o inferno está enviando sons satânicos de intimidação, de medo, de preocupação, de morte, todos os dias, o céu também está broadcasting, ele está enviando, ele está colocando no ar, essa frequência, este som, sons que saem do trono de Deus para a terra, sons que estão vindo do trono de... Por favor, ligue o seu ouvido neste que eu estou falando. Sons que estão vindo do trono de Deus. Sons. Tem crente que nunca percebeu este som. Ele nunca se afastou para o quarto o suficiente para ligar o ouvido neste som. Sons que estão vindo do céu. Existe um som espiritual vindo do céu em ondas magnéticas espirituais, ondas invisíveis espirituais que chegam aos meus ouvidos no quarto. E ao chegar esses sons, meus ouvidos no quarto, eles me levantam, eles me trazem vida, eles colocam em mim a vida do Pai. Eu consigo ver a nuvem se movendo, eu consigo ver a nuvem se direcionando, porque é lá no quarto que o meu receptor sintoniza com esses sons que vêm do trono, Eu gosto de orar. Eu ligo os meus ouvidos aos sons celestiais, onde os anjos estão trabalhando agora, onde o Pai está falando agora, onde o Espírito Santo está agindo, nessa atmosfera onde o Espírito está pairando. Eu ligo meus ouvidos nessa atmosfera. Como é que eu ligo? Com a minha boca, com a profecia que eu estou falando, com a proclamação que eu estou falando, que eu desliguei os meus ouvidos dessa atmosfera satânica, que eu desliguei os meus ouvidos dessa atmosfera natural, da mesma forma que eu desliguei aqui, eu liguei aqui, porque Mateus 18 diz que o que eu ligar na terra terá sido ligado no céu, o que eu desligar na terra terá sido desligado no céu. O ser humano tem esse poder de, pela boca, ligar e desligar. Louvado seja o Deus provedor dos ouvidos espirituais, pelos quais eu posso ouvir a direção do Senhor, pelos quais eu posso andar em paz. Eu quero finalizar a mensagem do Senhor nessa manhã, falando do prazer de ouvir a direção do Senhor, do prazer de receber a direção do Senhor, e como é bom quando a gente anda pelo ouvir. Eu vi a nuvem se mover, eu vi os sons da nuvem se movendo, eu consegui receber uma direção específica de Deus, que é hora de mover desse lugar para esse, é hora de mover desse trabalho para esse, dessa igreja para essa, é hora de mover disso aqui para isso, é hora de mover, e eu estou ouvindo os sons, e como é bom tomar decisões pelo falar de Deus, porque Deus fala, e os que ouvem a sua voz seguem a sua voz para lugares de descanso. Como é que Ele guia os meus pés a lugares de descanso? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele me faz deitar em verdes pastos e conduz-me às águas de descanso. Como Ele faz isso? Ele faz isso através do ouvido. Ele me fala, Ele me guia, Ele me leva pela sua voz.
Mas eu quero terminar a palavra falando como Deus, aleluia, como o Senhor, poderoso como Ele é, soberano como Ele é, majestoso como Ele é, grande sobre todas as coisas como Ele é. Ele não nos guia só pelo seu falar, porque é tão fácil andar no falar de Deus, quando ouvimos a voz do Senhor, quando recebemos uma direção específica, mas Deus também fala no silêncio. E o crente que caminha com Deus e ele progride. Eu não estou falando de crentes parados, que não saem do lugar. Eu estou falando de pessoas que progridem no relacionamento com Deus. Eles aprendem a ouvir o silêncio do Senhor. Porque até o silêncio do Senhor é para ser ouvido. Deus nos guia pelo seu falar e Deus nos guia pelo seu calar. O silêncio do Senhor é tão precioso e tão orientador quanto o seu falar. Aleluia! O silêncio do Senhor vale tanto quanto as suas palavras. Porque no silêncio do Senhor, Ele também está nos falando. No texto que eu li para você, em Números, capítulo 9, observe, por favor, os versos 18 a 20, porque diz assim: a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor, eles se acampavam. Presta atenção, por todos os dias em que a nuvem parava, silenciou, calou, não tem vindo direção, não tem vindo nenhuma palavra nova. Então, o que fazer quando Deus não fala? Qual é a direção? Você precisa ouvir o silêncio de Deus, porque diz que enquanto todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. Isso é, eles obedeciam o silêncio de Deus, da mesma forma que eles obedeciam o falar de Deus. Isso demonstra progressão no relacionamento com o Senhor. Isso demonstra intimidade verdadeira. Tem crente que não consegue nem ouvir o falar de Deus, quanto mais o silêncio de Deus. Se eles se perdem no falar de Deus, eles ficam completamente confusos no silêncio de Deus. No silêncio de Deus, eles acusam a Deus. No silêncio de Deus, eles falam mal de Deus. No silêncio de Deus, eles desconfiam de Deus, porque eles não aprenderam a ouvir o Senhor no silêncio do Senhor. No verso 19 diz: e quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, meses e meses, parado no mesmo lugar. Alguém poderia começar a perguntar: e aí, não vai mover não? Nós vamos morar o resto da vida aqui? E daí é a resposta. E daí? Se Deus parou em algum lugar, por que eu quero mover? E daí? Se Deus silenciou em uma situação, se Deus parou, vou mostrar um silêncio de Deus, onde Deus parou em uma situação. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e ele falou, Deus falou com ele que não, e Deus falou, não fales mais. Deus silenciou sobre o assunto, Paulo respeitou o silêncio de Deus. Paulo caminhou no silêncio de Deus em relação ao espinho na sua carne até o último dia da sua vida. Paulo soube ouvir o falar de Deus, e Paulo se submeteu e soube ouvir o silêncio do Senhor. E quando a nuvem ficava muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado. Peraí, que mandado? O mandado do silêncio, da falta de direção. O mandado da falta de novidades. Não tem direção nova, não tem novidade nova, não tem nenhuma palavra nova. O que fazer quando Deus não traz uma palavra nova? Vou te dar algumas ideias. Ele está esperando, primeiro, você continuar obedecendo a última palavra que Ele te falou. Qual foi a última ordem que Deus deu? Qual foi a última coisa que Deus falou? Você continua obedecendo. Se você está fazendo, você permanece naquilo que Deus mandou fazer, até que venha uma segunda ordem. Então diz que quando a nuvem ficava muitos dias parada, eles obedeciam o mandado do Senhor, que o mandado é ficar parado, não mover para nenhum lugar.
E às vezes, verso 20, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Tá, mas o verso 21 diz que às vezes a nuvem ficava desde a manhã, desde a tarde até pela manhã. E o verso 22 diz, quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo. Enquanto sobre ele ela ficava, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Isso significa ouvir o silêncio do Senhor. Quando Deus não fala nada novo, você tem que continuar fazendo a última coisa que Ele mandou fazer. Quando Ele não fala nada novo, significa às vezes, porque às vezes significa que você não está ouvindo a nova direção que Ele deu, tá? Porque tem gente que não está ouvindo o que Deus já falou, mas quando você está ouvindo e Deus não falou nada, é porque Deus quer que você permaneça onde você está. Que você continue onde você está. A nuvem não se moveu, você não viu nenhum movimento, nenhuma voz, nenhum som do Senhor veio, nenhum som do trono veio. Toda vez que você entra no quarto, você checa os sons do céu, não vem nada diferente, não vem nada novo. É para permanecer aonde está. Deus não mandou mover, Deus não mandou sair, Deus não mandou mover para trás nem para frente, Deus não mandou falar, Deus não mandou atuar, Deus não mandou abrir o processo, Deus não mandou começar a situação, Deus não mandou começar a conversa, Deus não mandou começar isso, Deus não mandou começar nada. Quantas coisas nós começamos sem Deus começar? Deus não falou, mas porque Deus ficou muito tempo calado e você ficou cansado do silêncio, você vai, vou fazer alguma coisa aqui. Muitos passam no teste de seguir a Deus no falar, mas muitos mais não passam no teste do silêncio do Senhor, de ouvir o silêncio do Senhor. Senhor, agora não estou ouvindo a tua voz, eu estou ouvindo o teu silêncio. Eu amo o teu silêncio. Na mesma medida que eu amo a tua voz, eu me submeto ao teu silêncio. Eu tenho paz no teu silêncio. Eu sou guiado pelo teu silêncio, da mesma forma que eu sou guiado pela tua voz. E a forma que eu sei que é o silêncio do Senhor é porque eu estou acostumado a desligar os meus ouvidos dos sons do inferno e desligar os meus ouvidos dos sons da terra e ligar os meus ouvidos. Todo dia eu ligo os meus ouvidos no som do céu. Todo dia eu tiro algumas horas. Todo dia eu tiro algumas horas para ligar os meus ouvidos. E toda vez que eu vou checar a minha comunicação com o céu, eu percebo que não está vindo nada novo e que o Senhor está em silêncio e que o Senhor quer que eu permaneça onde eu estou e eu te adoro pelo teu silêncio. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não existe aventura maior, não existe privilégio maior, não existe prazer maior, paz, tranquilidade, provisão, vida resolvida, do que andar pelo ouvido do Senhor, andar ouvindo o Senhor. Primeiro eu abro a palavra, eu leio vários capítulos da palavra, todo dia. Eu ouço o Senhor na palavra. Talvez Ele vai aproveitar esse momento para começar a falar algo, e aí eu corro e escrevo, porque Ele não perde oportunidade de falar. Ou às vezes eu vou ler os capítulos e Ele não vai falar nada. Ele não quer falar, eu não posso forçar o Senhor a falar. Eu vou ouvir o silêncio do Senhor quando eu estiver lendo a Bíblia. O que vai ser bem difícil, porque dificilmente Deus não vai falar na Bíblia. E aí depois daquele momento de ler alguns capítulos, eu vou para a oração, eu vou gastar aquele tempo em oração. E é completamente, quase impossível Deus não falar na oração, porque deixa eu terminar dizendo o seguinte: nós não oramos para falar, nós oramos para ouvir. Nós não oramos para falar a Deus e para mudar a Deus. A única coisa que nós causamos em Deus quando nós oramos é prazer.
É o prazer que ele tem de ouvir a voz dos filhos. É o prazer que ele tem de entrar no quarto com cada filho e ficar sozinho, com cada filha, e gastar aquele tempo com ela, como ele tem prazer. Você não imagina o prazer que ele tem. Esse é o efeito que a gente causa nele, mas não muda seus planos, não muda sua boa vontade. Agora as mudanças acontecem em nós. Nós oramos para ouvir, e nesse ouvir nós somos transformados. Eu quero orar pelos ouvidos de cada pessoa que me ouve, que ouve as palavras do Senhor nessa mensagem. Eu peço que você aprenda esse costume tão bom de ungir os ouvidos e dedicar e rededicar os ouvidos ao Senhor cada dia, na base de Romanos 6,13. Senhor, eu agradeço, primeiro eu te agradeço pelos ouvidos que tu me deste, não só os naturais, mas os espirituais. Os ouvidos espirituais que permitem que eu tenha sido guiado, toda a minha vida eu fui guiado pelo Senhor até aqui, pelos ouvidos. O Senhor sempre falou comigo. Senhor, que privilégio. O Senhor sempre falou. Quando eu era jovem, quando eu era criança, o Senhor falava. Quando eu queria me casar, o Senhor falou. Quando eu fui arrumar um emprego, o Senhor falou. Quando eu queria entrar no ministério, o Senhor falou. O Senhor falou sobre o lugar de eu morar. O Senhor falou sobre a casa de eu comprar. O Senhor falou sobre todas as coisas. O Senhor é um Deus que me dirige e me fala sobre todas as coisas. Primeiro eu quero te agradecer por todas as vezes que o Senhor já falou comigo. Por todo o teu falar, desde o ventre da minha mãe até hoje. Porque os meus ouvidos cresceram, meus ouvidos estão grandes hoje. Meus ouvidos estão grandes. Eles cresceram pela prática de te ouvir. E eu te adoro, Senhor, porque uma das coisas mais preciosas, um dos dons mais preciosos que eu tenho no meu relacionamento com o Senhor são estes ouvidos que o Senhor me deu para ouvir o teu Espírito. Eu te adoro pelos ouvidos espirituais. E agora eu abençoo os ouvidos espirituais de todo homem, mulher e criança que ouve esta mensagem. Eu abençoo os ouvidos espirituais das ovelhas do Senhor, porque elas ouvem a voz do Senhor, e o Senhor as chama para fora, e elas te seguem, porque elas ouvem a voz do pastor. Senhor, eu abençoo os ouvidos espirituais para que eles progridam. Eu peço que o Senhor dê uma nova dimensão de ouvir. Eu peço que o Senhor desentulhe os ouvidos dos teus filhos. Eu peço que o Senhor tire todo o comichão, toda dor nos ouvidos, todo o trampo que o inimigo jogou para impedir, toda a cobiça do inimigo nos ouvidos seja cancelada pelo sangue de Jesus. Seja repreendido todo demônio que fala aos ouvidos. Eu peço perdão pelo povo do Senhor que tem dado ouvidos à voz do adversário. Eu peço perdão pelos ouvidos do povo que tem sido dedicados ao inimigo. Eu peço perdão pelos ouvidos que não aprenderam a desligar da terra, não aprenderam a desligar do inferno. Eu peço perdão pelos ouvidos que não aprenderam a ligar no céu. Eu abençoo os ouvidos da igreja para receber a instrução do Senhor, porque o Senhor nos abençoa, nos prospera e nos guia pelos ouvidos. Não importa o estado, não importa o lugar que a gente estiver, não importa a fase que a gente estiver, se eu ouvir a tua voz, eu terei vitória. A tua bênção, a tua prosperidade, a tua vitória na minha vida está na palavra que chegar aos meus ouvidos. Eu abençoo cada pessoa que ouvir esta mensagem. Eu proclamo que os ouvidos sejam estendidos, sejam aumentados, sejam progredidos, sejam alargados, sejam aprofundados, que venha uma nova dimensão no ouvir de cada pessoa. Eu abençoo os ouvidos da igreja em 2020, para ouvir o que o Senhor está falando nas situações e nos corações. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus.